Imagine um lugar onde o tempo parou. Prédios vazios, ruas desertas. O silêncio é quase palpável, interrompido apenas pelo som do vento que sopra através das ruas abandonadas. É como se a vida tivesse sido interrompida abruptamente, deixando para trás apenas vestígios de um passado vibrante. O silêncio só é quebrado pelo vento. Folhas secas dançam no ar, e o som do vento ecoa pelas ruas vazias, criando uma melodia melancólica que nos faz refletir sobre o que aconteceu aqui. Parece cenário de filme, não é? Um lugar onde o tempo parou e a vida parece ter sido congelada em um instante. Mas não é ficção. Mas esses lugares existem de verdade. São cidades fantasmas espalhadas pelo Brasil, cada uma com sua própria história e mistérios. No Brasil, eles se escondem em meio à imensidão do nosso país. São cidades fantasmas, esquecidas pelo tempo e pela sociedade. Cada uma delas guarda segredos e histórias. Histórias que falam de um passado de prosperidade, de sonhos e ambições. Histórias de prosperidade, de sonhos, mas também de tragédias e abandono. Lugares que um dia foram cheios de vida, agora são apenas sombras do que já foram. Por que essas cidades foram esquecidas? O que levou ao seu abandono? São perguntas que nos intrigam e nos levam a querer saber mais. Quem eram as pessoas que moravam ali? Como era a vida nesses lugares antes de serem abandonados? O que aconteceu com elas? Para onde foram? Suas histórias são tão misteriosas quanto as cidades que deixaram para trás. Neste livro, vamos viajar por algumas dessas cidades. Vamos desvendar seus mistérios. Vamos explorar cada canto, cada ruína, em busca de respostas. Vamos conhecer a história desses lugares e das pessoas que um dia os chamaram de lar. Vamos entender o que levou ao seu abandono e o que resta de suas memórias. Prepare-se para uma jornada emocionante, uma viagem que nos levará ao coração de um Brasil esquecido, onde cada cidade fantasma tem uma história a contar. Uma viagem pelo Brasil esquecido. Vamos juntos descobrir os segredos dessas cidades e das pessoas que um dia viveram nelas. Nossa primeira parada é no coração da Amazônia, um lugar de mistérios e histórias fascinantes. Lá, em meio à floresta densa, encontramos Fordlândia, uma cidade que parece ter sido engolida pelo tempo. Esta cidade foi criada pelo próprio Henry Ford, o magnata dos automóveis, em uma tentativa ambiciosa de expandir seu império. Fordlândia era para ser um pedaço dos Estados Unidos no Brasil, um lugar onde a modernidade e a natureza se encontrariam. Uma utopia industrial em plena selva, onde a eficiência e a produtividade seriam a norma. No início do século XX, Ford precisava de borracha para seus carros, e a Amazônia, com suas seringueiras abundantes, parecia a solução perfeita. A visão de Ford era transformar a selva em uma fonte inesgotável de borracha, essencial para a produção de pneus. Em 1928, ele fundou Fordlândia. Construiu casas, hospitais, escolas e toda a infraestrutura necessária para uma cidade moderna. Tudo no melhor estilo americano, com ruas bem planejadas e casas padronizadas. Os trabalhadores brasileiros, no entanto, teriam que se adaptar aos costumes americanos, o que nem sempre foi fácil. Nada de rede, cachaça ou samba. A vida em Fordlândia era regida por regras estritas, que muitas vezes entravam em conflito com a cultura local. A vida em Fordlândia não era fácil. O calor era intenso, os mosquitos, uma praga constante. Doenças tropicais assolavam os trabalhadores. A comida americana não agradava. Revoltas explodiram. Ford, de tão longe, não entendia os problemas. A produção de borracha também foi um fracasso. As seringueiras plantadas muito próximas adoeciam. Fordlândia se tornava um sonho impossível. Em 1945, a Ford abandonou a cidade. Deixou para trás um rastro de promessas não cumpridas. Hoje, Fordlândia é um fantasma na selva.
As casas estão tomadas pela mata, as ruas cobertas de mato, mas ainda é possível encontrar vestígios do sonho americano. O hospital, a escola, a piscina, tudo em ruínas, mas ainda de pé. Alguns moradores resistem, vivem da pesca, da agricultura e do turismo. Sim, Fordlândia se tornou uma atração turística, um lugar para conhecer um capítulo curioso da história do Brasil. Nossa próxima parada é em Goiânia, capital de Goiás. Mas não se engane pela aparência de cidade grande. Em 1987, Goiânia viveu um pesadelo. Um acidente radioativo que chocou o mundo. Tudo começou com um aparelho de radioterapia abandonado. Dentro dele, Césio-137, um material altamente radioativo. Catadores de lixo encontraram o aparelho e o venderam para um ferro velho. Começava ali a maior tragédia radioativa do Brasil. Césio-137, o fantasma invisível de Goiânia. O pó de Césio-137 brilhava no escuro. As pessoas o tocavam, fascinadas. Não sabiam do perigo que corriam. A radiação contaminou tudo. Pessoas, casas, objetos. O número de vítimas aumentou rapidamente. O acidente de Goiânia deixou um saldo de 4 mortos, centenas de contaminados e um bairro inteiro interditado. O local, conhecido como Rua 57, se tornou uma área fantasma, um lembrete da tragédia que marcou a cidade para sempre. Outros lugares esquecidos. Histórias que o tempo não levou. Além de Fordlândia e da Rua 57, o Brasil esconde outras cidades fantasmas. No Paraná, encontramos Guarapuava, uma cidade fundada por tropeiros no século XVIII. Hoje, suas ruínas contam a história do ciclo da erva mate. Em Minas Gerais, encontramos São João Marcos, uma cidade que prosperou com a mineração de ouro. Quando o ouro acabou, a cidade se esvaziou. Restaram casarões coloniais, igrejas centenárias e muitas histórias para contar. Ciclos da vida e da economia. As cidades e seus destinos. As cidades fantasmas são como cicatrizes na história do Brasil. Elas nos lembram dos ciclos econômicos que moldaram o país. O ciclo da borracha, da mineração, da erva mate. Quando esses ciclos terminavam, as cidades se esvaziavam. Mas as cidades fantasmas também nos lembram da força da natureza, do poder de cidades inteiras, da capacidade de adaptação do ser humano. Afinal, mesmo nos lugares mais improváveis, a vida encontra um jeito de florescer. Epílogo. Um olhar para o futuro das cidades fantasmas. Qual o futuro das cidades fantasmas? Essas cidades, outrora cheias de vida e atividade, agora estão em silêncio, mas ainda têm histórias para contar. Algumas desaparecerão completamente, engolidas pela mata. A natureza, com o tempo, reivindica o que é seu, cobrindo as estruturas com vegetação densa. Outras se transformarão em museus a céu aberto, preservando a memória do passado. Esses locais se tornarão destinos turísticos, onde as pessoas podem aprender sobre a história e refletir sobre o que aconteceu. E outras, quem sabe, podem até renascer. Com investimentos e novas ideias, essas cidades podem encontrar uma nova vida, talvez até se tornando centros de inovação e criatividade. As cidades fantasmas são um convite à reflexão. Elas nos fazem pensar sobre o ciclo da vida, o impacto das ações humanas e a impermanência de tudo ao nosso redor. Um lembrete de que nada é para sempre. As estruturas que um dia foram símbolo de progresso e desenvolvimento, agora são apenas sombras do passado. Nem mesmo as cidades que um dia pareceram eternas. A passagem do tempo é implacável, e o que hoje é novo, amanhã pode ser uma ruína. Elas nos ensinam sobre o passado, nos fazem pensar sobre o presente e nos desafiam a imaginar o futuro.
As cidades fantasmas são mais do que apenas lugares abandonados. São testemunhas silenciosas da história e da resiliência